Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Flow Contábil, uma iniciativa da Fundação Brasileira de Contabilidade. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presidente Sandra Elvira pelo convite e representação. Me senti muito honrada em representá-la, presidente. Também gostaria de agradecer aos palestrantes por contribuírem com esse grandioso evento, pela oportunidade de levar conhecimento na qualidade dos profissionais da contabilidade e a toda a sociedade. E, por fim, gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo agora, nesse momento, pelas redes sociais. Vamos compartilhar para que mais profissionais e mais pessoas sejam alcançados nesse momento. Hoje iremos discorrer sobre um tema super relevante: os impactos das mudanças das NRs nas relações de trabalho e de suas implicações contábeis, RH, jurídica e SST, com os ilustres palestrantes Eliene de Araújo Bispo, Alessandro Gomes do Carmo, doutora Andréa Teixeira Gonçalves. Eu me chamo Jeane Carmen Ramos Luzeiro Figueira, sou membro do Conselho Fiscal da Fundação Brasileira de Contabilidade e falo diretamente de Manaus, do Amazonas. Passo, então, agora a leitura do mini currículo dos nossos nobres, ilustres palestrantes. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas à senhora Eliene de Araújo Bispo, contadora, especialista em legislação trabalhista e direito previdenciário, analista do perfil comportamental, gestora do departamento de pessoal do segmento condominial e há mais de 12 anos. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Alessandro Gomes do Carmo, bacharel em Direito, auditor interno da Bureau Veritas, especialista em E-Social e SST e consultor em SST. Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e passo a vocês para que sejam dadas as considerações iniciais. Sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eliene, como já apresentada. Estamos aqui hoje para compartilhar conhecimento, né? Gratidão à FBC por nos fazer esse convite. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês, passar um pouco do nosso conhecimento, falar um pouco sobre esse impacto, os desafios enfrentados com todas essas mudanças. E é isso. Com você, Alexandra, a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer à Fundação Brasileira de Contabilidade pelo convite, né? A gente podermos estar aqui disseminando conhecimento de um tema tão relevante, como foi dito pela Jeane, e pelo projeto Flow Contábil, né? Que está sendo um sucesso, já é sucesso. Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje. E, claro, mais uma vez, parabéns, viu, Jeane, pela temática aí. Sim, parabéns à nossa Fundação, né, Brasileira de Contabilidade, que leva conhecimento a todos os profissionais. Antes de nós entrarmos diretamente no assunto, gostaria de fazer uma pequena contextualização do que, de fato, nós iremos discutir, né, sobre as NRs. Mas quais NRs nós vamos discutir? Todas essas NRs geraram um impacto significativo para o grupo de colaboradores, para os profissionais de segurança do trabalho e órgãos fiscalizadores. Os mesmos foi positivo, melhorando as condições sanitárias de conforto e segurança nos postos de trabalho, visando manter sempre a integridade física dos mesmos. Já os empregadores terão que se adequar às novas exigências, onde isso demandará tempo e dinheiro, podendo ser visto de forma negativa. Essas normas foram criadas com a finalidade voltada à promoção e prevenção da saúde e segurança do trabalhador, sendo elas orientações compostas por obrigações, direitos e deveres com responsabilidade de cumprimento por parte dos empregadores, sejam eles do grupo privado ou público que possuam colaboradores regidos pela CLT, de quaisquer áreas atuantes, objetivando tornar o ambiente de trabalho mais seguro, protegido, promovendo a integridade física de todos os envolvidos no desenvolvimento das atividades em relação às doenças e acidentes no âmbito ocupacional.
Hoje iremos discutir sobre os impactos causados por atualizações dessas NRs. A 01, que trata sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, NR número 9, avaliação e controle das exposições ocupacionais e agentes físicos, químicos e biológicos, NR 15, atividades e operações insalubres. Iremos explanar sobre as alterações que ocorreram nos anos de 2019 e 2020 e avaliação dos impactos para as mudanças para as empresas, trabalhadores, órgãos fiscalizadores, governos e profissionais da área de saúde e segurança do trabalhador. As modificações que ocorreram nessas NR 01, 09 e 15 poderão ser recebidas de formas negativas pelas empresas, tendo em vista que deverão passar por um processo de readequação, por estar em conformidade com essas normas, onde isso gerará, de certa forma, um impacto econômico para as mesmas. Os agentes de fiscalização, como também os profissionais da medicina e segurança do trabalho, devem se atualizar sobre todas essas alterações para atuarem com coerência com as normas. Por fim, para os colaboradores, todas essas alterações foram realizadas em prol da saúde e segurança dos mesmos, objetivando manter a integridade física, como também proporcionar ambiente de trabalho propício para a realização das atividades. Através disso, surgiram os seguintes questionamentos, que aí eu passo para os ilustres palestrantes. Quais os impactos que as atualizações das normas regulamentadoras vêm causando no âmbito ocupacional? Então, eu vou iniciar, né, Eliane? Pode começar, pode Então, iniciar. gente, o maior impacto que nós tivemos foi o cultural, tá? Esse foi o maior impacto, inclusive para as pequenas e médias empresas, porque as empresas, as indústrias, as grandes empresas, elas já conseguiam se adequar a essas questões legais, dos requisitos legais das normas de trabalho. Isso era tranquilo. Então, já existia uma política de segurança do trabalho. Para as pequenas e médias empresas, existe essa reatividade já com relação a normas antigas já, né? Então, existia um processo de, vamos dizer, de gaveta, né? Existiam documentos, processos que não eram feitos, então eu faço para cumprir legislação. E com essa nova mudança agora em 2020, né, 2019 para 2020, que nós tivemos, 2022, me perdoe, a legislação, a NR1, ela deu uma guinada em tudo isso. Nós começamos exatamente pela 01. Então, houve uma guinada, e essa norma, ela mexeu com todas as demais normas. Então, inclusive, hoje foram alteradas quase todas as 37 normas. Após essa mudança da NR1. Nós tínhamos um documento, por exemplo, que era chamado PPRA, da NR7, que mudou agora para a NR1. Então, hoje, o cabide, vamos dizer assim, a estrutura dorsal toda é a NR1. Então, nós tivemos, como você bem colocou, Jane, a NR9 teve mudanças, a NR15, a NR24, a NR12, várias NRs tiveram mudanças. Mas o mais significativo, do meu ponto de vista, é a cultura. Hoje, a legislação ela diz o seguinte, você tem que informar de forma online, como já era feito pela contabilidade, né, pelos encargos sociais, a questão de RH já estava sendo feito desde 2019. E esse impacto gerou assim, vamos dizer assim, um problema muito sério, tanto de informação por parte dos profissionais de SST, como dos profissionais de contabilidade, onde nos chamou muita atenção isso aí. Então, hoje, o programa de SST, partindo da NR1, já não pode ser mais feito aquele lançamento pela contabilidade. Ela tem que ter um profissional da área de segurança do trabalho, no qual tem conhecimento para isso, né? Tem a sua formação para fazer isso. Uma das principais, por exemplo, é o próprio programa de gerenciamento de risco. Hoje, ele tem que ser elaborado pelo engenheiro e lançado essas informações diretamente para o E-Social na plataforma, dentro de 3 eventos, que são o 2230, S2210, S2220 e S2240. Daqui a pouco eu explico cada um, porque a Eliane também vai ter a oportunidade de falar. E existem conflitos de informações que podem gerar multas, né? Como eu disse, em alguns lugares que eu passo, nós tivemos 1 ano para se adequar a essas novas mudanças.
né? Então, a principal mudança é essa. Algumas empresas que não tinham essa cultura de simplesmente só fazia o quê? Basicamente era fazer o ASO quando fazia, e a contabilidade mesmo poderia lançar, porque o sistema faz isso, e fazer um demissional, um admissional, um periódico, enfim, essa questão dos exames. Isso era muito fácil. O sistema você lança, ok. Então, agora no E-Social, no NR1, ela fala o seguinte: quando você lançar, aí eu vou lá na NR15, que eu tenho que linkar, quando eu disser que um funcionário, por exemplo, uma empresa que eu cuido, né, um escritório de contabilidade ele cuida, que tem alguma atividade que seja insalubre, eu tenho não simplesmente que dizer que eu pago aquela verba não é uma verba, é que eu pago aquele adicional de insalubridade, porque eu pago. Não, quando eu abro o sistema, eu tenho que identificar qual é o risco, em que ele está exposto, qual o tempo de exposição, enfim, todas essas informações. E antes não havia necessidade. Quando tinha uma fiscalização presencial, a empresa era fiscalizada, que era uma coisa muito rara. Acontecia quando tinha uma ação trabalhista e que você chamava, né, o empregado chamava e o Ministério do Trabalho fazia aquela auditoria naquela determinada empresa. Então, hoje, existem esses eventos, que são eventos controlados periodicamente, né, e que realmente vai ser muito complicado. Eu estou dizendo isso para vocês, e por isso que eu estou fazendo essa abordagem, porque eu sei que a Eliane ela vai contextualizar isso melhor, porque ela passa isso no dia a dia dela, e eu sei o sofrimento dos escritórios de contabilidades. Essa questão da gente estar tentando modificar essa cultura junto aos nossos clientes. Alguns de vocês devem ter tido esse problema, né? Porque por que você fazia antes e agora você não está fazendo? Porque agora eu preciso de um profissional qualificado que saiba lançar no E-Social. Tá? Porque houveram várias mudanças. Aí eu vou na NR7, na N9, PCMSO, nós tivemos mudanças significantes também nos exames periódicos admissionais, na periodicidade desses exames. São algumas coisas que quem de fato conhece, pode ser um escritório de contabilidade, que aquela pessoa tem habilidade para isso. Então, ele tem conhecimento, ele gerencia o escritório, ele tem uma equipe, mas ele tem um conhecimento também dessa área. Então, ele vai ter a facilidade. Então, o primeiro impacto para mim, no meu ponto de vista, como profissional há quase 19 anos na segurança do trabalho, e vindo da área industrial, o maior impacto foi esse. Foi o impacto de mudar essa cultura, que as pessoas entendam que nós estamos em uma nova era, uma situação muito diferente, que para vocês da contabilidade talvez não seja tanto o E-Social. Eu não estou falando do E-Social, é uma plataforma de informação para o governo federal, ok. Eu falo do que você vai descrever dentro daquela plataforma. E algumas pessoas acham que é simples. Tá? Então, o primeiro impacto é esse. Eu vou passar agora para a Eliane, porque ela vai complementar com o dia a dia, para que eu depois faça também um melhor complemento aí com relação às normas. Então, continuando. Quando a gente fala de E-Social, né, a gente fala de um desafio que começou lá em 2018. Começou essa história... Não, já vinha muito tempo, né, mas começou mesmo a valer, a dizer que ia ser implantado, começou a ser faseado lá em 2018 e começou a ser implantado em 2019. Então, aí começou o grande desafio dos escritórios de contabilidade. Por quê? Porque os escritórios de contabilidade, ele teve que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Porque como a gente pode dizer isso? Porque antigamente, vou começar pela parte do E-Social na prática trabalhista ADP mesmo. Antes, toda a parte trabalhista do funcionário, ela era feita de forma... Aí, hoje, o que é que a gente ouve muito? Que esse E-Social veio para complicar. Esse E-Social é complicado demais. Não é complicado. O E-Social, ele veio para colocar na prática o que a lei já diz. Nada mudou. Então, hoje, esse coloca na prática. Os empresários, eles tinham o hábito de fazer as suas admissões. Os gestores, eles faziam suas admissões, mas eles só informavam para a contabilidade no final do mês, para poder incluir na folha de pagamento. O objetivo era só incluir na folha de pagamento. Então, olha, tem um funcionário aqui, uma pessoa trabalhando desde o dia 1º. Aí, não tinha problema, porque conseguia fazer aquela admissão retroativa, fazer o registro, gerar a folha. Por quê? Porque a única informação que ia
era a informação da CEFIP com o cadastro daquele funcionário, porque tínhamos que gerar o FGTS e daí era que ia a informação para a Previdência e para a Caixa Econômica. Hoje não é mais assim. Nós não temos como fazer uma admissão no final do mês, informando que aquele funcionário começou no dia 1º. Não. O funcionário, para ele ser admitido, ele tem que começar todo um processo anteriormente. Ele tem que fazer uma qualificação cadastral para verificar se os dados deles estão todos corretos, porque se tiver alguma divergência em algum documento, em algum órgão, ele não consegue ser admitido. Então, já começa por aí. Tem um candidato, foi selecionado, começa na pré-seleção, fazer a qualificação cadastral. Está com os dados ok? Beleza, dá continuidade. Não está? Esse candidato ele tem que resolver a situação dele. Se é no CPF, tem que ir na Receita. Se é no PIS, tem que ir lá na Caixa para resolver. Então, ele tem que resolver. Depois de que ele resolve toda essa situação, vem o ASO, né? Porque era outra coisa, as pessoas nem faziam exame. Fazia admissão sem, para que exame? Depois faz o exame. Fazia o exame. Não, hoje não. Para colocar no E-Social, você tem que ter o exame, tem que ter sido feito antes. Os dados do funcionário tem que estar tudo ok, regularizado. E a admissão tem que ser realizada. Se a admissão for amanhã, hoje já tem que ter informado para o E-Social e a documentação já tem que estar toda assinada. Amanhã o funcionário já começa a trabalhar. E para que a gente consiga... Agora que está mais ou menos, né? Porque já estamos em 2022, então de 4 anos para cá é aquela luta, dizendo não pode, gente. Mas eu estou com funcionário, eu estou precisando urgente de colocar esse funcionário. E agora o que é que eu faço? Olha, a opção é ou vai colocar lá a informação que o funcionário começou adiantado e vai ficar sujeito à notificação, à multa, provavelmente, porque vai estar descumprindo a legislação. Então, esse foi um dos fatos, né, que, entre outros, questão de férias, questão de desligamento, de aviso, foi tudo. Então, é como o Alexandre falou no início. É uma questão de cultura, de consciência, e levar. E, para mim, eu achei que foi um desafio muito grande, porque como eu citei no meu currículo, eu trabalho no segmento condominial, onde os gestores não têm essa visão de trabalhista. Eu tenho muita dificuldade, porque é como se não tivesse uma visão trabalhista de que realmente aqueles funcionários eles têm direito, e é como se fossem funcionários de qualquer empresa, que os direitos devem ser cumpridos, não tem diferença se é uma empresa multinacional, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, ou se é um condomínio. Aqueles empregados que estão ali naquela função, ele tem todos os direitos. E aí a gente veio nessa caminhada de implantação do E-Social, implantação às admissões, que foi o primeiro desafio. Para vocês terem noção, quando tivemos que enviar as informações para o E-Social, nós tínhamos CNPJ que o funcionário estava admitido antes da criação do CNPJ. Gente do céu, foi um trabalho, porque a Receita não aceitava como assim uma admissão onde a empresa não existia ainda. E aí teria que mandar informações para a Receita Federal, protocolar aquilo tudo para que elas reconhecessem aquele vínculo antes de gerar o CNPJ. Então, foi todo esse desafio enfrentado até chegar, né, nessa parte que agora nós estamos, na parte de SST, né? Ainda está, né, o governo deu esse período de adequação para as empresas, mas muitos estão nem aí, muitos não estão nem se importando. Nós já estamos no mês de setembro. A partir de janeiro, já começa a valer o PPP eletrônico, né? O PPP eletrônico vai dar direito ao empregado a emitir lá o seu PPP. Então, as empresas elas vão ter que se adequar, porque o empregado ele vai lá e ele vai querer o PPP dele, e quando ele chegar lá, se não tiver informação nenhuma, como é que vai ser alimentado? Vai ser alimentado através das informações que vêm no LTCAD. Então, não existe mais essa história de dizer, não precisa não, aqui eu não vou colocar não. Vai, porque vai ter que colocar, porque o próprio empregado vai cobrar. Hoje eu falo que, além de termos os setores fiscalizadores, que é o Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência, nós temos também o colaborador. Ele vai estar fiscalizando o tempo todo.
porque ele vai ter acesso a todas as informações ali, ó, na palma da mão. Se o governo diz, ó, o empregado ele tem acesso ao PPP dele, se ele chegar lá e ele não tem acesso àquele PPP, ele vai procurar a empresa e vai dizer, ó, não estou conseguindo não, emitir meu PPP aqui pela internet. Né? Se o governo diz, agora a admissão do empregado tem que ser na data certinha, ele tem uma CTPS digital, ele abre a CTPS dele lá, não encontra a admissão dele, ele vai dizer, olha, não está constando aqui não. Ó. Então, é tudo em tempo integral. As relações de trabalho, RH, departamento pessoal, é uma nova visão de trabalho. É uma cultura diferente. As pessoas que atuam no departamento pessoal, lidando diretamente com os cálculos trabalhistas, com o direito do empregado, com os deveres do empregador e seus direitos também, ele hoje tem que ter uma visão diferenciada. É aquela visão de analista. Espere aí, o que é que eu vou fazer? Que impacto isso vai ter futuramente? Né? Não é só agora chegar lá e fazer por fazer. Não, então tem que analisar. Então, hoje, eu acredito, eu tenho certeza que a parte trabalhista ela precisa de profissionais muito competentes, assim como na parte de SST também, os profissionais, é como o Alexandre falou no início, os profissionais ficaram meio que perdidos. A demanda foi muito no início do ano, porque o PPP eletrônico estava previsto para iniciar no janeiro de agora de 2022, né? Foi prorrogado para 2023. Aí tem aqueles, né, que só faz no final, vai começar houve toda essa demanda para os profissionais de SST. E muitos profissionais não estavam capacitados. Então, havia divergência de informação. Porque esse disse que é desse jeito. Porque aquele disse que é desse jeito. E o escritório de contabilidade fica no meio, onde o empresário diz, não, vocês não fazem social, toda a vida vocês fizeram social. Agora, por que vocês não vão fazer? Só que a parte de SST, a contabilidade nunca fez. Por quê? O que é que a contabilidade faz? Manda o funcionário fazer o exame, porque precisar fazer um exame admissional, um exame demissional, os periódicos. Quando... não precisa não fazer periódico. Para que ter esse custo, né? Hoje já não pode mais isso. Hoje não tem esse negócio de não pode fazer o periódico para não ter custo. Obrigatoriamente tem que estar atualizado, porque a informação vai para o E-Social, vai estar lá fiscalizando aquela empresa, se ela está cumprindo as normas de segurança, de saúde do empregado. Então, aos empresários que estão aqui nos ouvindo, né, nessa tarde, precisa ter uma nova visão, precisa melhorar a visão em relação aos direitos trabalhistas, às obrigações trabalhistas. Eu trabalho no meio, eu trabalho para o empregador, conscientizando ele e orientando para que ele evite passivos trabalhistas. Eu trabalho também em contato com o empregado, mostrando para ele que na relação de trabalho ele tem direitos e obrigações, porque tem muitos empregados que só querem direito, né? Quando é os direitos, ele questiona na hora das obrigações, eles não querem cumprir. Então, e eu trabalho também para o governo, que é o cumprimento das obrigações. E para não delongar mais, se tiver uma próxima pergunta, Jeane, ficou a palavra. Sim, é um assunto bem interessante, né, para os escritórios de contabilidade, mas eu quero colocar um pouquinho mais, né, de fogo aí nessa discussão. Vou chamar a doutora Andréia, que ela acabou de chegar, né? Gostaria de ler o mini currículo dela. Muito bem-vinda, doutora Andréia Teixeira Gonçalves, sócia nominal do escritório Andréia Teixeira Gonçalves, Sociedade Individual de Advocacia, há mais de 20 anos, na atuação na área imobiliária e condominial, graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia, pós-graduada em Direito Processual Civil e pós-graduada em Gestão e Direito Condominial, certificada em Compliance e LGPD. Mediadora do programa Condomínio em Pauta, da Rádio Cultura de Aracaju, membro do Instituto de Desenvolvimento e Estudo de Direito Condominial, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-SE e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB-SE. Seja bem-vinda, suas considerações iniciais para que a gente possa prosseguir nessa discussão que está muito boa. Muito boa mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero me desculpar
pelo atraso, né? Estava no programa Condomínio em Pauta e, infelizmente, Aracaju, quando chove, a gente tem um problema sério com os engarrafamentos e alagamentos que são de praxe aqui, mas eu estava acompanhando vocês aqui, toda a discussão, todo o debate. E, de fato, essas questões, né, essas alterações das NRs, especialmente a 1, a 7 e a 9, nesse primeiro momento, porque a gente vai discutir aqui, eu acho que elas trouxeram, né, para o segmento empresarial como um todo, e aí envolvendo as questões contábeis de RH, jurídica e SST, uma nova visão, em que todos esses programas, todas essas nuances de saúde e segurança do trabalho, elas precisam estar no campo, no mundo vivo, né? Porque elas são mutáveis, elas acontecem diariamente, seja numa alteração de função, seja num incidente, num acidente de trabalho, seja numa admissão, numa demissão. E o E-Social, ele veio trazendo esse organismo vivo, essa demonstração de que as relações de trabalho, elas precisam realmente estar sendo alimentadas de uma forma dinâmica e diária. E eu quero fazer uma observação de que, especialmente a NR1, ela vem e ela trata do princípio. A gente precisa entender todas essas questões e fazer uma visão do princípio mesmo, que é o gerenciamento de riscos. Né? A NR1 ela vem falar do gerenciamento e do programa desse gerenciamento de risco, onde a gente vai ali identificar naquele ambiente de trabalho quais são os riscos que precisam ser gerenciados e, posteriormente, qual é o programa que vai mitigar, que vai diminuir, que vai excluir esses riscos que os colaboradores estarão inseridos naquele quadro, naquele momento. Então, quando a gente faz essa leitura, essa análise inicial de que essas alterações elas trouxeram para o campo, né, da nossa atuação essa visão de que o indivíduo, o colaborador que trabalha, ele é um indivíduo de direitos também, não só de obrigações, traz uma consciência para nós, enquanto profissionais da área, mas também para os empregadores e para aqueles que são atendidos por aquela força de trabalho, de que essas questões precisam ser levadas em consideração e precisam ser matérias de discussão, de conhecimento e de especialização. Então, e tratar isso de uma forma colegiada, em que todos os profissionais estejam engajados e cada um atuando onde efetivamente deve atuar, é realmente essencial. Por exemplo, a Aline falou da questão de que o empresário, você sempre fez o E-Social, porque você agora não vai alimentar o E-Social, porque a contabilidade não vai saber fazer o gerenciamento desses riscos, a identificação desses riscos, tampouco os projetos de mitigação ou exclusão desses riscos. Então, essa é a minha análise inicial, né, para o tema aqui hoje proposto, e dizer que realmente eu fico muito feliz em trazer esses temas. O direito do trabalho, ele sempre foi o meu combustível da advocacia, eu sempre estive muito inserida nesse ramo do direito, desde a época em que me propus a fazer o exame da Ordem dos Advogados, que já foi na área do direito do trabalho, e hoje hoje eu consigo identificar que o trabalhador, muito mais do que um indivíduo de obrigações, ele hoje é um indivíduo de direitos e que ele pode, inclusive, fazer esse gerenciamento por si só e toda essa consulta, como a Eline falou, esse acompanhamento em tempo real, desde a CTPS, agora digital, até as informações que serão alimentadas em relação a esse cenário do ambiente de trabalho. Essa questão do contador trazer tudo para si é culpa exatamente nossa, porque nós, na intenção de atender bem as empresas, nós agregamos responsabilidades que não são nossas. E veio justamente todas essas
alterações na legislação trabalhista, não só para beneficiar o empregado, mas também para normatizar a questão das empresas, a segurança das empresas que proporcionam um ambiente de trabalho salutar para os seus empregados. E como nós, né, contadores, tentamos mitigar ou minimizar esses impactos, nós trouxemos essa responsabilidade para nós, né? Só que vem a norma e diz, não, se você não cumprir, tem multa. E aí o empresário, às vezes, não quer assumir esse compromisso de adequação, porque custa muito. Infelizmente, pelo menos aqui no meu estado, tem poucos profissionais de segurança do trabalho, e ficou muito caro, muito dispendioso, por exemplo, para uma empresa do Simples, uma empresa que tem 1 ou 2 funcionários, se adequarem a essas normas assim, a toque de caixa. Né? Tinha empresa cobrando valores absurdos. Então, a extensão do prazo para adequação a essas normas, e aí não está muito longe, né? Porque ele deu até 2023, nós, contadores, precisamos de imediato já fazer esse trabalho de conscientização para os empresários, para que a gente não assuma essa responsabilidade. Não é uma responsabilidade nossa, mas nós precisamos falar isso para o empresário para que ele possa começar a investir, não é? Na adequação dessas normas. Mas muito interessante, né? Esse tema vai nos colocando aí, né, numa posição realmente de defesa, mas, por outro lado, nós temos que colocar o pingo nos is. A responsabilidade não é de contador. Por favor, contadores que estão aí nos ouvindo. O que mudará em uma gestão com um novo modelo de informação do SST para o governo federal? Então, eu ia até te responder essa sua pergunta. Boa tarde, doutora Andréa, tudo bem? Satisfação revê-la, viu? Então, Jane, você tocou num assunto muito interessante. A questão do enquadramento do tipo de empresas para ser enviado se ela precisa, ela é uma MEI, ela precisa, ela é uma ME, precisa. Isso é uma dúvida constante de todos. Aí é o que a doutora Andréa colocou e a própria Eliene. Quem tem que entrar para definir, fazer essa definição, essa caracterização, se essa empresa ela deve se enquadrar nessas novas determinações do governo federal, é um profissional da segurança do trabalho. Veja, a norma NR1 ainda, você vê como é que ela é bem extensa. A NR1 ainda fala que empresas de risco 1 e 2, olha só como é que é complicado. Empresas de pequeno porte 1 e 2, elas não precisam fazer programas, elas precisam fazer uma declaração. Você já deve ter escutado isso, a LN também. Veja, mas não é somente a declaração. É uma declaração que um profissional tem que fazer um relatório informando que aquele ambiente, determinado ambiente de trabalho, ele não é um ambiente que contém riscos, né, que possam trazer danos à saúde do empregado. Ele vai dizer lá, ele vai colocar, só que tem um detalhe. Para que ele consiga fazer isso, ele tem que fazer de forma quantitativa. E as pessoas, aquele velho hábito de fazer tudo qualitativo, aliás, desculpa. E hoje não tem mais esse qualitativo, é quantitativo. Então, quando eu informo que o ambiente ele não tem os riscos nocivos à integridade física de um empregado, eu tenho que informar o porquê. Foi avaliado, aí eu faço a declaração em cima daquilo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês verem como é complicado. A Eliene citou que trabalha com administradora de condomínio. Condomínio se enquadra no grau de risco 2. Né? Então, poderíamos ter aí uma dúvida de vários síndicos, gestores, assim pode se chamar. Então eu não me enquadro, eu não vou fazer. E aconteceu muito isso. Só que quando você vai fazer um estudo, a avaliação ambiental, que a Andréa citou, né, o programa de gerenciamento de risco, né, porque primeiro você faz uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação, você vai fazer um plano de ação, né, uma identificação dos riscos, a mitigação, até você chegar ao ponto realmente de dizer assim, não, a empresa realmente ela não se enquadra dentro do que o governo federal pede. Beleza. Só que você pega um condomínio e você vê o seguinte, os serviços gerais, ele trabalha com
com produtos químicos. Esses produtos químicos, eles não são nocivos à saúde, conforme determina a NR15, tudo bem, mas são produtos químicos. Ele coleta lixo, ele está exposto a risco biológico. Tudo bem que a legislação entende que não é lixo urbano nem lixo hospitalar, que não se enquadra na NR15. No entanto, tem o risco, ele está exposto ao risco biológico. Pode ser abaixo do limite de tolerância, ok. Então, nós tivemos esses problemas por entendimentos e alguns profissionais que não conseguiram enxergar devido a essa mudança. Todo mundo queria correr da obrigação, isso é fato. O ser humano ele vai buscar sempre o lado mais... o que vai favorecer a ele. Um gestor, se eu vou ter um custo de R$4.000, se eu posso me ver livre desse custo, eu vou fazer. Então, nós tivemos esse problema. Então, esse olhar, um escritório de contabilidade, ele não vai conseguir fazer. Você vai fazer minha declaração de isenção para o governo federal? Eu acho pouco provável. Eu conheço empresas que já copiaram da internet, né? E estão sendo notificadas. Não estão sendo multadas, mas já estão sendo notificadas. Então, existe toda essa fundamentação hoje que a NR1, graças a Deus, está trazendo para a gente, para poder realmente, de fato, termos ambientes de trabalho sadios. Né? Eu não falo nem da segurança, que a segurança será o segundo passo. Eu falo de um ambiente sadio, porque se vocês pegarem os índices e aí de acidentes no Brasil, é incrível. Né? Então, uma das mudanças são essas que o governo federal, a gente vai estar em tempo real. Como ele falou, não tem jeito. Eu faço uma isenção de uma empresa, eu tenho que contra fatos com argumento, eu tenho que dizer. Porque o cara vai vir me perguntar. Se eu sou um consultor de SST, ele vai me perguntar. E só para finalizar, o que eu acho super legal nesse bate-papo, e eu estava aqui imaginando quando a Andréa estava falando, a Eliene e você, Jane, como é interessante, como é legal conseguir juntar 4 pessoas aqui, claro que tem nossos espectadores, as pessoas que estão assistindo, mas 4 pessoas debatendo, e você tem um escritório de contabilidade, a Eliane trabalha com contabilidade, a Andréa é advogada, eu sou da área de segurança do trabalho, mas vejam, hoje todas essas pessoas estão interligadas. O direito, o jurídico tem que estar ligado hoje, muito ligado. É essa mudança de cultura que eu falei lá atrás. Eu tenho que estar junto com o meu RH, eu tenho que estar junto com o meu setor médico, porque agora é independente. Antes, o PCMSO, a questão da saúde, ela era interligada com o PPRA, que alguém fez uma pergunta. O PPRA está obsoleto, ele acabou em 2019. Então, ele era conjugado com o PPRA, e não existe mais isso. O PGR é um documento, o PCMSO é outro documento. Então, você tem que ter um médico do trabalho, uma clínica de confiança, você tem que ter um gestor, você tem que ter um gestor que, de fato, tenha essa questão de cultura de querer realmente fazer, porque senão essa engrenagem ela não vai rodar, porque em algum momento você vai ter uma situação que ele não vai aceitar, porque infelizmente vai ter custo, ou felizmente, porque nós estamos falando de vida. E aí, quando eu falo em segurança do trabalho, eu sempre falo em vida, porque para mim eu amo pessoas, eu amo vida. Eu faço segurança do trabalho com paixão, realmente. E eu acho que essas mudanças é isso, é trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E foi isso que o governo federal fez quando criou toda essa situação, porque ninguém suportava mais essa situação de se fazer de conta. Não existia um gerenciamento, nem existia um gerenciamento por parte das empresas e nem existia um gerenciamento por parte do governo federal. Vou lhe dar um exemplo claro. Escritórios, eu recebi uma demanda para descaracterizar escritórios de prefeituras. Claro que eu não fui, senão não estaria aqui, talvez eu estava morto, né? Escritórios de prefeituras que recebiam 40% de salubridade. Era muito fácil, você colocava o escritório de contabilidade, não sabia, o cara chegava lá, ó, eu pago salubridade para o cara, beleza. Ou pague como gratificação. Só que essa gratificação, que muita gente dizia, vamos se livrar, bota aí essa gratificação. Só que essa gratificação ela vai voltar, porque essa insalubridade ela é um pagamento indevido. A doutora depois pode me ajudar.
E esse pagamento indevido gera uma aposentadoria especial. Com isso, né, o governo, agora com a plataforma da social, quando eu disser lá que o cara tem 40%, ele vai chegar, opa, peraí, mas ele não está exposto aos riscos nocivos, químico, físico e biológico, que eu falei lá atrás, não, que a norma cita. Como é que você está pagando essa insalubridade? Essa conta vai chegar para alguém. Alguém agora vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, como a Eliane bem colocou, a NR1 ou as NRs, essas mudanças, elas foram muito boas. E não mudou nada, gente. E não mudou nada. As normas continuam as mesmas. O problema é que as pessoas não têm a cultura de querer cumpri-las. E agora você não tem mais aquele desejo de dizer, não, eu não vou fazer esse exame, como a Helene disse. Eu vou deixar para o próximo mês porque eu não tenho essa receita. Isso não existe. Se ele não fizer, automaticamente ele recebe a multa, ele vai pagar a multa e ainda vai ter o custo de fazer os exames. Então, hoje, realmente, de fato, a gente tem que estar bem alinhado com a contabilidade, com toda essa infraestrutura que uma empresa vai ter. Tá bom? Tá certo. Alguém quer acrescentar? Eu entendo que para as relações de trabalho também, isso vai melhorar muito, especialmente em eventuais judicializações, né? Antigamente, a gente não tinha a segurança de uma arguição de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, ou se fosse o caso de uma doença degenerativa, né, normal do dia da vida. E hoje o PGR ele vai trazer essa segurança. Numa eventual demanda, numa eventual judicialização, o juiz vai simplesmente requerer a apresentação do PGR e pronto, e verificar ali se tudo foi cumprido, se os exames foram efetivamente realizados, se os eventos que foram lançados ali são ensejadores da ocorrência daquela doença ou não, e pronto. Isso vai trazer também uma segurança para o empregador, né? A gente tende a ter essa falsa expectativa ou impressão de que as normas elas só vêm no sentido de proteger o lado hipossuficiente da relação, que é o empregado. Sim, é bem verdade, o empregado é a parte hipossuficiente, ele merece cuidado, ele merece o acolhimento realmente do governo, mas também ela vem dar essa segurança para o empregador, que precisa, né, ter uma prova ou contraprova que realmente consubstancie as alegações de uma eventual isenção de responsabilidade. Então, eu vejo isso realmente com muito bons olhos, vejo que realmente ele, como o Alexandre disse, nada mudou, apenas há uma fiscalização efetiva, no sentido de que as normas sejam atendidas e que o ambiente de trabalho seja seguro, porque é isso que se espera em toda a relação. E se fôssemos nós? Se não fôssemos nós aqui nos nossos escritórios aplicando a norma, mas ali no ambiente de trabalho daquele colaborador, que não tem os riscos ali catalogados, que não tem um programa que efetivamente conceda a ele um melhor ambiente de trabalho, e nada pudesse ser feito, né? E isso ensejasse um ônus a ponto de tirar a sua saúde. Então, eu acho que é nesse viés, nesse sentido, que a gente também precisa encarar essas alterações. Certo. Gostaria de saudar todos os nossos internautas, né, que estão dando boa tarde. Façam suas perguntas aqui no chat, né, para que nós possamos interagir. E aí eu passo a pergunta agora para a Eliane sobre quais os desafios, a gente até já meio que discutiu isso aqui, os desafios enfrentados na implantação do e-social pelos escritórios de contabilidade, né? Você já deu uma pincelada, né? Mas seria relevante só explanar, né? Assim, as nossas dores, né? Porque são muitas. Foi, isso mesmo. Então, como eu já citei, né? O grande desafio foi trazer a consciência da necessidade da mudança, né? Trazer para os gestores que não é mais como antigamente, que hoje
a fiscalização ela é automática, repetindo, né, o que já havia falado. A fiscalização ela é automática, não é mais como antes. Quando o Alexandro estava falando aí, eu lembrei, eu passei por uma fiscalização e quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, ele estava fiscalizando a documentação e ele falou assim, olha, eu vou pedir que você traga da próxima vez o PCMCO, o PPRA, né? Na época ainda era o PPRA, agora é o PGR, o PPRA e os exames de todos os funcionários de acordo com o PCMCO. Foi simples, né? O condomínio era um condomínio, ele foi lá, contratou o profissional, emitiu o PCMCO, emitiu o PPRA, pediu que os funcionários fizessem todos os exames dentro do prazo que o fiscal deu para voltar com isso, com essa documentação para apresentar, e levei tudo de volta, o fiscal lá olhou, tal, pronto. Não notificou, não multou, certinho. Mas hoje não é mais assim, né? Então, antes era mais fácil. Antes era mais fácil você fazer umas férias retroativas para o funcionário, dá para o funcionário não cumprir a legislação, porque o funcionário ele tem que ser comunicado 30 dias antes, mas isso antes não era feito, era chegar hoje e dizer, olha, eu quero que o funcionário já saia de férias amanhã. Como assim? O funcionário está sabendo que vai sair de férias? Não, ele está sabendo não, mas eu vou colocar ele de férias. E hoje não pode, entendeu? Então, trazer isso e levar a consciência do gestor que ele não pode mais fazer dessa forma, eu acho que foi um dos maiores desafios enfrentado, né? Foi enfrentado, hoje ainda continua sendo, porque mesmo com todo o trabalho de conscientização, mostrando que não pode, ainda tem aqueles que querem fazer, ainda tem aqueles que dizem, não, eu preciso fazer uma admissão agora, e a pessoa já está aqui trabalhando, aí não sabe se os dados da pessoa, que foi o que eu citei no início, né? Não sabe se os dados da pessoa vai estar ok, vai bater nos órgãos e vai estar ok. Não sabe se aquela pessoa ainda não fez exame, o exame vai fazer, ainda vai levar um tempo para sair o resultado, em média 2, 3 dias, a depender da clínica. Mas esse é o desafio, Jeane. O nosso desafio nessa caminhada de E-Social, SST, é isso, é levar a consciência e a necessidade e mostrar para os gestores que nós estamos em uma outra era. É uma era digital. É uma era onde a fiscalização é automática. Ela não funciona mais como antigamente, quando eu comecei lá no início do DP. O fiscal chegava, dizia os documentos que você ia levar no ministério, você olhava se estava certo, o que não estava, você corrigia, né? Porque era assim, quem passou por isso sabe. Você corrigia para levar, para apresentar tudo bonitinho, e ele olhar e você ser liberado o mais rápido possível. Quando tinha alguma coisa, eles diziam, isso aqui não está, na época tinha CAGED, né? O CAGED, está faltando isso, voltava, fazia, corrigia. Hoje não, hoje até o CAGED ele já foi eliminado. Quando você coloca lá, automaticamente já vai para o E-Social. Então, na tela, se ele quiser fiscalizar uma empresa, ele não vai mais lá na empresa dizer os documentos que ele quer que a empresa leve lá no Ministério do Trabalho. Ele vai entrar lá no E-Social e ele vai olhar. Então, esse foi um dos maiores desafios. Foi trazer a conscientização de que isso precisa ser cumprido, de que eles estão vulneráveis se eles não cumprirem a multas, a notificação, e as multas elas não são baratas, né? Elas não são baratas. Então, trazer isso para o gestor. Eu acho que a minha dor foi essa. Foi realmente conseguir que eles realmente cumpram as normas, cumpram a lei. É verdade. É um desafio. Queria saudar a Maria Constância, minha amiga, que também é membro da Fundação Brasileira de Contabilidade, e a Laudelina de Andradas, Minas Gerais, faz uma pergunta, eu acho que para a Alessandro. Quando a empresa tem os riscos, mas são os riscos que não estão na tabela 24, devo lançar no S2240 como ausência de risco? Boa tarde, Laudelina. Veja, eu sou um cara que eu sou muito precavido. Eu gosto de contra fatos no argumento. Se eu puder errar por excesso, eu prefiro. Não necessariamente eu precisaria colocar a questão da quantitatividade disso aí, fazer a quantitativa disso aí. Mas eu coloco no S2240, eu informo a ausência do risco, porém, eu coloco na plataforma
se for vamos supor, se existe se tem uma inexistência de risco de ruído físico, calor, qualquer coisa eu coloco o meu questionamento lá. Eu coloco, olha, mas porém foi avaliado de forma quantitativa e encontra-se abaixo do limite de tolerância. Eu coloco porque eu gosto de errar por excesso, mas não necessariamente preciso. Você poderia colocar somente a ausência do agente e acabou, tá bom? Eu acho que o Roberto Andrade é contador, porque ele fala assim, tudo volta ao início, NR1, uma análise completa de todos os CNPJs e aspectos de segurança. Porém, a NR15, que trata de risco em alguns quinais, o escritório não pode assumir isso. Né? E, de fato, né, a gente não pode assumir responsabilidades. Né? Nós não temos competência técnica para isso. O contador ele não tem como fazer essa identificação dos riscos. Isso é uma questão é uma competência exclusiva do profissional de saúde e segurança do trabalho. E são essas questões que precisam constar no PGR e nas demais demandas aqui que a gente está tratando. Então, assim, como é que a gente vai transferir essa responsabilidade para o contador, né? Para mim é inverossímil acreditar que as pessoas ainda insistam a trazer essa demanda de forma reiterada de que a contabilidade pode fazer a alimentação desse sistema como um todo, quando, na verdade, questões contábeis são questões contábeis, SST são questões do SST, e cada um tratando especificamente do caso. O problema, especificamente, aí agora eu vou falar da minha dor, que é mais ou menos próxima da de LN, é que no segmento condominial, nós estamos aqui tratando de rateio de despesa, onde toda e qualquer despesa, além daquela prevista ou imaginada como essencial para o condômino, é tida como desnecessária, né? E aí é aquele, a empresa, a contabilidade faz, ou o jurídico faz, né? O jurídico tem condição de fazer e, infelizmente, e para o pequeno empresário também, né? Aqueles que efetivamente não têm um risco, que podem estar utilizando da excludente dessa obrigação, de fato, onera também, traz um impacto, mas também traz uma segurança, como eu já trouxe aqui, evitando um eventual passivo trabalhista, evitando uma ocorrência de uma doença ocupacional que vai implicar em um gasto ainda muito maior do que a manutenção desse contrato aí do SST. Certo. Nós já demos uma pequena pincelada sobre os objetivos do E-Social para os trabalhadores, empregadores e para o governo. Nós temos aí mais 6 minutinhos, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tenha só uma observação aqui do Ricardo Daniel. Né? Tem uma aluna, ele coloca um exemplo de um ex-aluno meu, onde ele não fez exame admissional e fez só o demissional. Isso ocorreu há 1 ano atrás. Tenho outro aluno, onde a carteira de trabalho ficou retida por 5 meses. Então, como conscientizar esse tipo de empresário? Né? Aí é um outro desafio. Né? Não vai precisar mais, né, Helene? O governo vai fazer isso. Agora, a questão da carteira ajudou muito, né? Porque agora a carteira é digital. Então, quando era na carteira física, tinha esse problema mesmo, porque, de acordo com a lei, tem que devolver para o empregado, né? E com 48 horas faz as anotações e devolve para o empregado. E isso, na prática, era muito difícil. É como ele está citando aí, era muito difícil acontecer, porque o empregado entregava a carteira no início do mês, ia para a contabilidade no final, fazia o registro e devolvia com 30 dias depois. Mas hoje já facilitou, que é um dos benefícios, né, do E-Social. Ele veio para garantir o direito do empregado. O empregado hoje ele tem essa facilidade de ter as informações, todas as informações dele laboral, nas relações de trabalho,
de forma online, porque se hoje ele entra no meu INSS, ele tem todas as empresas, todas as contribuições. Se ele entra no aplicativo do FGTS, ele vê as empresas que fez o recolhimento do FGTS para ele. Se ele entra na carteira dele digital, ele vê todos os vínculos de empresas que ele já teve durante todo o período dele. Então, em janeiro de 2023, ele vai ter direito ao PPP também, que é eletrônico, né? Que é lá onde vai estar todos os riscos que ele estava exposto naquele trabalho. Então, o E-Social, ele trouxe muitas coisas boas também para o empregado. O empregador veio também uma facilidade, porque vai reduzir. Depois que todo o E-Social tiver implantado de forma adequada, que agora nós estamos já no último módulo, que é o módulo de SST, tudo bem implantadozinho, vai eliminar muitas obrigações, porque a contabilidade, o que tem de declaração, o que tem de obrigação para cumprir mensal e anual, são várias. Então, vai eliminar. Então, o benefício que vai trazer, um dos objetivos, né, é minimizar essas obrigações. E para o governo é o quê? Uma garantia, né, que ele vai ter mais um poder de fiscalização, porque ele vai ter ali as informações na palma da mão para ele fiscalizar. E eu também vejo como uma forma de arrecadação, porque se as pessoas começarem a fazer tudo de forma muito correta, a arrecadação ela vai aumentar. Então é isso. O E-Social eu não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa muito legal e muito boa, e realmente ele vai ser gerenciado por pessoas muito competentes. As pessoas medíocres, os profissionais que não se profissionalizam, que não buscam o conhecimento, eles vão sair de cena, porque vai ter que buscar conhecimento, vai ter que se profissionalizar em todas as áreas, jurídica, SST, contador, RH, DP, tem que estar com o conhecimento na palma da mão, tem que entender para poder informar, porque se você informa, se você entender o que você está fazendo, depois você vai ter a consequência, que é a multa, que é a notificação. Então, tem que se preparar primeiro, para depois chegar na frente do computador e prestar essas informações. Então, é isso, é uma nova era para todos, porque eu acho que vai selecionar também os profissionais competentes que estão aí no mercado. Chegou uma era de soltar os competentes, uma nova era onde o empresário realmente ele tem que se abrir para o novo, né? Nós estamos não só na área da contabilidade, mas em todas praticamente as áreas. É novidade, é mudança, e nós temos que estar aberto à mudança. É isso. Isso mesmo. Eu queria saudar de forma especial nossa presidente, Sandra, que está aqui no chat, agradecendo os palestrantes. Muito obrigada, presidente, por interagir. Sentimos a sua falta. E uma última observação, antes de nós encerrarmos, né, que já vamos aí para 1 hora, e é um tempo assim, bem pequeno para a relevância do assunto, né? Eu acho que até provocaria aí um próximo Flow contábil sobre esse assunto. O Vando Santos observa assim: eu acho um pouco radical essa questão de multar. Ao menos poderiam mandar ou notificar e dar um prazo para regularizar a situação, e aí sim, após o prazo expirado, não tendo resolvido, multar. Aí é com a doutora Andréia, né, que vai responder aí ao ponto. Mas nós já estamos nesse prazo de adequação, né? Nós temos aí o ano de 2022, não está havendo nenhum tipo de penalidade, imputação de penalidade, exatamente para que as empresas façam as suas adequações e se ambientalizem ali com o sistema, com o processo, né, e com todas as obrigações que devem cumprir. Eu só quero fazer também uma pontuação aqui, quanto à questão legal, de que todas essas informações, por se tratarem do ambiente, né, virtual ou digital, elas precisam estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, as empresas, especialmente as empresas de SST, precisam ter programas homologados, sistemas homologados, no sentido de que tenham políticas de privacidade que resguardem esses dados dos trabalhadores, dos colaboradores, por tratarem-se, inclusive, de dados sensíveis que carecem realmente de proteção, para que também não haja implicações, não só por infração, quanto ao E-Social, mas também em relação à LGPD. Não só para os profissionais
de segurança do trabalho, né? Dos Sim, contadores. também, principalmente. principalmente. Eu agradeço muitíssimo, foi muito agradável passar essa 1 hora, que passou muito rápido. Eu peço desculpas dos nossos internautas, estão fazendo aqui algumas considerações. Agradeço, né, a paciência de vocês, ter compartilhado conosco também esses conhecimentos importantíssimos, não é, para que nós, contadores, que somos o viés, né, das informações, profissionais de SST, os advogados, né? Eu acho que nós todos, com as nossas devidas competências, somos parte, né, dessa grande mudança, né, de paradigma, de desafios, desafiante, como a Eliane bem pontuou. Nós precisamos estar à frente. Um profissional que não se adequa, de fato, ele vai estar à margem e vai sair do mercado. Por quê? Como eu vi uma observação aqui, que tem contador dizendo que o E-Social manda uma vez por ano, né? Ou seja, o profissional contábil ele precisa se adequar. E aí a Fundação Brasileira está justamente com esse intuito hoje de levar conhecimento e qualificar os profissionais para atender bem as empresas no mercado, não é? Porque é um mercado super exigente, haja vista que nós temos emareado de lenço todo momento, né? Então, eu gostaria agora das considerações finais, né? Começando aí pelas mulheres, viu, Alessandro, com todo respeito, a Eliane, para suas considerações finais. Desde já, eu agradeço em nome da Fundação Brasileira de Contabilidade, da presidente Sandra Santiago, não é? E também da empresa AC Queiroz, né? Toda a equipe da Fundação Brasileira de Contabilidade que nos proporcionou esses minutinhos aí super importantes para todos nós. Eu agradeço imensamente a vocês pelo convite. É uma honra muito grande estar com vocês aqui. Gigantes, né? Pessoas com autoconhecimento. Eu sou super fã da doutora Andréia, de Alexandro, Jeane conhecendo agora, é um prazer muito grande. Sandra, né, a presidente da fundação, amo de coração. E agradecer a todos os envolvidos. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui. Eu amo falar de direito trabalhista, eu amo orientar os gestores quanto a evitar passivos trabalhistas para o seu negócio. Eu amo fazer o empregado entender quais são as suas obrigações e seus direitos nas relações de trabalho. E estar aqui falando sobre tudo isso, sobre toda essa vivência de E-Social e SST, foi muito importante para mim. E eu que agradeço a todos. Certo. Doutora Andréia. Quero também aqui agradecer, né, de estar ladeada com pessoas tão queridas, e a você também, Jeane, um prazer conhecê-la. A gente, pela sua narrativa, a gente já identifica que é uma pessoa altamente capacitada, né? Quero agradecer à Federação pelo convite, por nos proporcionar esse encontro, né, de disseminação de conhecimento ou até mesmo de entendimento, né? A divergência ela é saudável, salutar, para que possamos realmente estar sempre aprendendo, sempre consumindo conteúdos. E dizer também, Alexandre, de que estou bastante animada para o nosso projeto desse sábado às 8, onde nós vamos tratar também desse tema com carinho, com afinco. E a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, eu desejo meu boa noite, meu muito obrigada. Alexandre, fale aí do workshop também, né, de segurança. Boa noite, eu quero agradecer, né? Jane, você é uma pessoa maravilhosa, eu tive a oportunidade de conversar com você antes, né? Daqui a pouco eu chego aí em Manaus para a gente... Sim, será bem-vindo. Então, eu quero agradecer a Federação... Me leve que eu quero tomar tucupi, né? Tacacá. Tacacá. Todos são bem-vindos. Fiquei muito feliz pelo convite, né? É um assunto que eu adoro, um assunto que eu vivencio há quase 19 anos, como eu falei anteriormente. E realmente eu fiquei muito feliz. E fico aqui à disposição. Se precisarem novamente, a turma aqui, nós estamos à disposição. Dia 10, agora falar um pouquinho do nosso evento,
a minha empresa, nós vamos fazer um workshop, o quarto workshop de segurança do trabalho. Devido à pandemia, né, nós não podemos fazer, não foi feito aos 2 anos anteriores. Então, esse ano agora, em 10 de setembro, nós estaremos aí com essas feras. A doutora Andréa, a Eliene, teremos mais uma equipe de profissionais também. Nós vamos ter 2 blocos nesse evento. Esse bloco vai ser tratado esse assunto que nós tratamos aqui, eu, a doutora Andréa e a Eliene, na parte técnica e as novas mudanças das NRs. Em outro bloco, nós vamos falar sobre preconceitos de gêneros e outras coisas, que também está envolvida no contexto dessas mudanças de cultura que nós estamos falando, tá? Então, infelizmente, eles não vai ser transmitido ao vivo, né? Mas, infelizmente. Mas o próximo, se Deus quiser, nós estaremos fazendo de forma também online para que vocês todos possam participar. Já deixo a dica, né, que hoje nós estamos na era digital, onde todos podem participar, interagir, né, de toda parte do Brasil e do mundo. E eu acho que nós tivemos aí uma participação muito importante, né, dos nossos internautas. Gostaria de agradecer muitíssimo, né, a paciência, o aprendizado todo colocado aqui pelos nossos palestrantes. Agradecê-los mais uma vez e fiquem esperando o próximo tema, né? O Flow Contábil toda semana, toda quinta-feira. A Fundação Brasileira de Contabilidade sempre prepara assuntos de extrema relevância, né? Não só para a nossa área, mas para a sociedade empresarial como um todo, sempre no intuito de preparar os seus profissionais para que atendam bem todas as empresas. Desejo, aqui ainda são 17h09, nós temos 1 hora a menos, né, do resto do Brasil. Somos muito especiais, aqui é uma terra quente, igual o coração dos amazonenses. São todos bem-vindos. Né? O Alessandro até estava me confessando que veio para Parintins. Né? Já deixo o convite para conhecer o maior festival folclórico do mundo, né? Parintins, uma terra, é uma ilha que exporta aí uma cultura, e nós temos que preservar a cultura, a nossa cultura, né? Que engrandece o nosso povo. Muito obrigada, que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade.